Foi retornando aqui, continuando a live, assim, o assunto bem legal, fluiu bastante e o tempo voou, né? Parece que uma hora assim foi muito rápido. Então, esperar o pessoal ir voltando, esperar a Samantha para a gente dar aí os encaminhamentos finais, responder algumas perguntas que ainda surjam, né? A gente pode abrir e advogando em saúde, olá, Samantha entrou, pedi para ela participar. Carol Belino também, olá. Karina, a live vai ficar gravada, vai ficar por IGTV, tá bom? Oi, Marcela, Conforado, minha amiga, tudo bom? Deixa eu falar com o Samantha aqui para ela entrar novamente. Ah, tá aqui, Samantha voltando. Pessoal, quem quiser fazendo o segundo bloco, para fazer as perguntas que vocês acharem que ainda estão aí, que a gente pode. Luciano fez algumas perguntas também. Valeu, Romero, Fernanda. Estou aguardando aqui Samantha. Então aproveita aí para fazer as perguntas que vocês acharem interessantes, tá bom? Oi, Samantha. Vendo aqui com o pessoal, falando para eles agora que a gente está no bloco para finalizar, né? A gente tem mais um tempinho para também não cansar todo mundo e que eles possam fazer algumas perguntas que ainda tiverem dúvida, que a gente possa Isso. tentar aclarar melhor, né? Pessoal que Vamos. não conseguiu fazer pergunta nas caixinhas, a gente pode tentar agora trazer um pouquinho mais da experiência que a gente vem acumulando nesse tempo. Muita gente entrando, a gente já está com quase 30 pessoas de novo. Pessoal perguntando se vai ficar gravada. Joguei no IGTV, tá bom? E depois eu vou gravar para a gente subir para o YouTube junto. Tá. Deixa eu só terminar, então, de responder a pergunta. Eu acho que Claro, era da Ana perfeito. Luzia. Será que ela tá aí já? Não Estou sei se ela procurando. tá aí. Bom, mas, na verdade, você vai, além do médico realizar esse processo informacional, verbal, durante a consulta, o paciente tendo todas as possibilidades de tirar as suas dúvidas, no próprio termo vai constar ali, entre parênteses, o que se entende por doença sistêmica. Então, ele vai sim compreender, pode colocar até entre parênteses, todas as doenças sistêmicas que podem vir a interferir no resultado desse tratamento, no resultado que se busca para esse tratamento. Então, o Tertius falou ali da dependência química, então essa é uma doença que vai estar ali entre parênteses quando se mencionar doença sistêmica. Só para ficar claro para vocês que o termo de consentimento ele não pode ser realizado com esses termos técnicos. Quando for impossível não colocar esses termos técnicos, entre parênteses tem que estar lá a tradução ou um exemplo para o paciente efetivamente compreender o que significa. A gente trabalha muito parecido, apesar da distância, então acho bem legal. Tanto você, Giovana, e a gente vai conversando com os amigos aí que fazem parte de direito médico específico. O que é que eu faço nos consentimentos? Às vezes eu coloco a nomenclatura científica, porque ela é importante também, você não pode fazer um termo totalmente leigo, e aí Às você vezes não tem coloca, nem como fazer, né? não, entre Muitas vezes não parênteses e tem como você também não usar. e nota de rodapé que eu também uso um pouco para explicar. Por exemplo, no termo que eu falei de parto, quando a gente vai falar de episiotomia, episiorrafia, a gente acaba trazendo isso e colocando em nota de rodapé, explicando bem direitinho para que o paciente consiga entender numa linguagem bem leiga, o que é episiotomia. Seria o corte na região, né, e a episiotomia, porque é obrigatório para evitar laceração de músculo no momento do parto. Então, é importante que a gente tenha os termos técnicos, mas que eles sejam viabilizados de uma maneira mais ampla e acessível para o paciente. Tem um pessoal aqui, Priscila, está pedindo para a gente ministrar um curso sobre direito médico preventivo. Opa, tá Agradeço, na mão. agradecer muito, né? Tem uns, Aguardem. tem uns projetos por aí, vamos caminhar, mas vocês vão ter algumas novidades aí na frente. Eu acho que um período breve.
Tá bom, pessoal? Agradeço muito. E tá falando aqui muitos detalhes para uma live. Então, queria ver se alguém tivesse mais perguntas. Tem Luciano perguntando: é válido procurar as comissões de ética dos hospitais para disponibilizar a trabalhar, mesmo que voluntariamente, como forma de adquirir experiência? Olha, vou tentar dar uma resposta, se Samantha puder complementar. Eu acho que a gente deve participar do máximo de coisa que a gente puder. Então, começando de comissões de direito da saúde, que você vai aprender muito com a sabedoria agregada das pessoas que já trabalham há mais tempo. Eu tive o prazer de fazer parte de algumas comissões. Hoje eu me afastei mais um pouco, por várias questões, e também até de política da OAB. Teve uma comissão que eu adorei trabalhar, foi fantástico. Trabalhei na comissão de revisão do Código de Ética Médica aqui pelo Rio Grande do Norte. Assim, foi muito legal. Eu ia para as reuniões dentro do conselho, tive a oportunidade de trabalhar com alguns médicos que tinham uma experiência muito grande na parte do conselho, e um deles era até o doutor Guaraci, que é psiquiatra e também era do Instituto de Perícia do Estado. Então, assim, é uma pessoa que tem experiência enorme, com uma carreira que há mais de 30 anos consolidada. Então, assim, toda experiência que eu tive a oportunidade, eu sempre fui lá e agarrei. Nunca ninguém disse, quer fazer parte? Eu digo, quero. Não tem tempo, eu quero. Eu vou, assim, tem que se jogar. O direito médico, você se joga de cabeça ou não adianta. Não sei se você pensa assim. Exatamente, concordo. Quando a gente fala em construir os tijolinhos, você tem que aproveitar não apenas ali, não aprender a teoria, mas tentar buscar a prática, ainda que de forma voluntária, principalmente com colegas que já estão aí nessa caminhada há mais tempo. Tem muita gente disponível aqui no Instagram, no YouTube. Então, se você não for aceito numa comissão de ética, numa comissão de bioética, não vai se frustrar já no início, mas procurar adquirir conhecimento também com quem já está há algum tempo nessa caminhada. Eu acho que isso é sempre muito importante. Até agora que eu vi que tem uma pergunta aqui eu acho que é da doutora Cristiane ou Cristina. Ela está sempre muito presente aqui no meu Instagram, então eu faço questão de respondê-la para ela não ficar sem resposta. E tem tudo a ver com essas comissões que a gente falou agora. A bioética pode ser preventiva? Então, quando a gente fala em bioética, né, Tertius, a gente está falando ali principalmente bioética clínica da relação paciente-médico que a gente conversou no começo da live. Então, sim, pode ser preventiva, sim, porque estaríamos aí tratando, cuidando da relação paciente-médico, prevenindo possíveis conflitos bioéticos. Então, tudo isso é muito importante, desde a bioética clínica até tudo que nós conversamos aqui no sentido de minimização dos riscos, valorização do profissional. Eu acho que tudo isso é importante quando a gente fala em direito médico preventivo. A gente não pode se ater exclusivamente ali a pensar na minoração da judicialização, na redução do risco. É o que a gente falou, é cuidar da relação paciente-médico. Eu acho que esse é o ponto fundamental quando nós falamos em preventivo. Concorda, Tertes? Concordo, sim. A gente tem um pensamento muito uniforme. É muito interessante que, apesar que eu digo, a- a- as conversas que a gente já teve, a distância não fazem com que o direito médico seja praticado de uma forma diferente. Quem tem bagagem, estuda, acho que a gente sempre vai ter essa afinidade e vai ver que o trabalho ele é bem formatado no Brasil inteiro. Apesar das diferenças regionais, né, que a gente encontra, sim, uma atuação que ela é constante. Samantha saiu um pouco aqui, vamos ver se ela volta. Sair? Voltou, tá? Voltou? Então, voltou. Então, assim, eu estou Bom, falando que, apesar da gente ter um Brasil muito grande, e eu ter esse meu sotaque aqui puxado do Rio Grande do Norte, o trabalho no direito médico, ele é muito parecido, né? é, O Brasil é grande demais, a gente tem muita diversidade cultural, mas acaba que, no final, eu acho que o direito médico ele vai estabelecer uma rotina, padrões que são muito semelhantes para todos nós, no Brasil inteiro. exatamente, isso mesmo. Tem uma pergunta aqui
da Camila. Vocês aconselham a marcar visitas nas clínicas e hospitais para oferecer o direito preventivo? Bom, minha opinião é que isso viola o nosso código de ética, porque a gente não pode fazer essa captação, essa oferta direta de serviço. Mas você pode fazer conteúdo informativo de forma que chegue até esse profissional, esse proprietário de clínica, demonstrando a importância desse preventivo, falando sobre esse número de ações ajuizadas. Então, eu penso que essa é a forma de captação mais lícita, mais legítima, que é a que a gente pode fazer, quando, não apenas com o direito médico preventivo, qualquer área que você escolha atuar, seja para o paciente, seja para o médico, seja para o consultivo, seja para o... Ai, acho que eu estou travando, né? Ou não? Travou um pouco, tá? Travou um pouco o vídeo, mas o áudio ficou constante, tá? Ficou? Então, Ficou. eu acho que essa é a forma mais lícita, Camila. Eu acho que essa questão de você fazer essa oferta direta de serviço, ela contraria o nosso código de ética. Então, se a gente fala de ética para médicos, eu acho que a nossa atuação também tem que ser sempre pautada pela ética. O que eu posso falar da experiência que a gente teve aqui é que eu sempre procurei, desde o início, né, quando eu comecei a ter um pouco de bagagem, fazer cursos e oferecer informação. Isso a gente pode Exatamente. fazer. Então a gente começa assim. Criar um Foi daí que blog, né, surgiu, Tertius? Escrever daí que artigos, surgiu criar um escrever blog, um artigo. site. Eu acho que isso Eu é sempre comecei a muito dar importante. aulas. Eu falo até brincando, eu não dava aula em público, morria de vergonha, era muito ruim a aula. E comecei a fazer, e aí comecei a gostar, e aí hoje eu estou sentindo saudade de dar aula para muita gente, e aí estou falando agora pelo Instagram. E, assim, as aulas me proporcionaram um network e conhecer pessoas que eu nunca teria conhecido na minha vida profissional. Então, assim, o próprio Felipe, a Giovana, o Eduardo Dantas, que vai dar aula com Giovana aí no final de semana, que é meu amigo de Recife, Milena, que está assistindo a gente, né? Então, assim, isso levou uma coisa a outra. Depois alguém me chamou para dar aula em congresso, eu fui para um congresso, para outro, para um evento, um seminário em outra cidade. Daqui a pouco a gente estava fazendo parte de algumas comissões, e aí você vai começando a dar aula em pós. Muito legal, eu aprendi muito com todo mundo. Então, assim, não é só dar aula, é o que você também recebe dos outros. Eu aprendi demais nessa caminhada, dessa jornada, né? Uma jornada, né? E a gente encontra pessoas muito solícitas aqui, né, Tertius? Nessa nossa caminhada, a gente encontra grandes profissionais que se tornam grandes amigos, e é muito mais que um networking, é uma conexão mesmo. Foi assim com Milena, foi assim com o Nossa. Eduardo, assim com o Tertius, com Giovana. Olha, tem desses amigos todos, e a gente faz congresso junto. Aí tem Diogo Júlio, que é meu amigão lá de Campinas, que o cara sabe muito, e depois eu queria até, ele sabe muito sobre cooperativa, me ajudou muito. Eu estava em Brasília para um congresso, você vê como a gente dá a mão. Diogo foi para uma reunião comigo no hospital que eu ia visitar para tentar captar o cliente. E aí ele foi só para me ajudar na parte de cooperativa, porque o hospital precisava. Então, assim, é muito interessante. E a gente foi um dia depois do congresso, passei lá uns 4 dias em Brasília fazendo a parte profissional, e Diogo foi lá e a gente foi junto, e não é concorrência, né? A própria Carla, que eu falei para você hoje, que a gente escreveu aquele artigo sobre a questão de não falar em a, alta a pedido, né? Do paciente, alta revelia, falar em abandono de tratamento. A Carla, que é professora da FMG, ela fez comigo o artigo, foi minha professora da pós, eu fiz uma pós depois, né? Fiz uma antes, depois fiz uma já com mais bagagem, foi muito boa. Luciana Dadalto foi minha professora da pós também, que é bem conhecida. E assim, a pessoa tem muito conhecimento em bioética também, na parte toda aí de testamento vital. Tem muita área para trabalhar. Então eu fiz muitos amigos, pessoas que me deram muito. Eu sempre tentei, eu acho que eu dei menos do que eu ganhei. Eu acho que eu ganhei muito mais do que eu dei nessa caminhada. É bem isso. Eu sempre falo isso também, que a gente ganha muito mais
do que entrega, né? O carinho, você encontrar pessoas que trabalham como você, isso é muito legal, é muito gratificante. É. Tertius, estão pedindo aqui para falar sobre direito penal médico. Quer falar sobre isso? Ó, direito penal médico é complexo. Eu acho que É, é um tema que não é minha área, eu não domino. Pessoal, minha também direito, não. direito médico é um mundo, existe para todos os gostos. E eu sei de muita coisa, já estudei muito, mas não é uma área que eu me arrisco. Eu deixo para o pessoal que refere direito penal médico, porque é muito Eles não específico, procuram. tá? Então, assim, O que a gente. quando eu tenho um cliente em direito penal, eu faço parceria. Né? Então, eu não sei de tudo. Não adianta, ninguém vai saber de tudo nunca. Eu me esforço, eu estudo, mas direito penal não é uma área. Eu gostei muito de estudar na faculdade, mas depois da faculdade eu até brinco. O pessoal vem me perguntar, você sabe sucesso? Eu digo, sei mais nada, eu só sei direito médico. Aí, até brincando, né? Mas assim, só saber direito médico já é muito, porque é um mundo, é muito amplo. Quem estava aí acompanhando a gente é sua aluna da pós que fez com que eu entrasse em contato com você, que é Denise, viu? Uhum. Ela entrou, disse que Ah, a adorava a Denise aula, aqui. é daqui de Natal, ela entrou, e aí ela mandou um tchau aí pra gente, Denise, viu? um beijo, que saudade de vocês aí de Natal. O Dr. Gustavo entrou também. Conheci pessoas sensacionais na aula. E aí eu aproveito para falar para vocês, gente. Esse Instagram, ele não conecta só, ele não traz apenas oportunidades de trabalho dentro da advocacia. É muito, muito legal isso daqui, porque a gente cria uma conexão com pessoas que nem nos conhecem. E isso faz surgirem outras oportunidades. Eu acho que o Breno não está aqui, mas o Breno é uma pessoa que eu devo muito a ele também. Foi Breno que me levou para Natal, e eu, chegando em Natal, dei aula lá na pós e tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis que se tornaram amigos, e Denise é uma delas. A gente está sempre conversando ali pelo Instagram, e é muito legal tudo isso. Então, quando eu falo para vocês, deem a cara a tapa aqui no Instagram, é sobre isso que eu estou falando. Eu não estou falando sobre prospecção de clientela. Eu estou falando sobre criar um relacionamento com muita gente aqui que está disposto a isso, que trabalha como você, que vai criar uma empatia, que vai gostar de você, e a partir de então todas as oportunidades vão aparecer na sua vida. E isso é muito legal mesmo. Estou tendo a chance aqui hoje de falar com o Tertius, um profissional que eu admiro muito mesmo. E essas coisas, assim, só a tecnologia, só o Instagram que nos permitiu. Se não fosse isso, a gente não teria nem se conhecido, né, Tertz? É, recíproca é verdadeira, nada que um telefonema não resolva, né? Quando a gente tá querendo conversar com alguém, basta ligar. Se a pessoa não quiser atender, aí a culpa não é sua. Então, assim, precisa ter dinamismo e basta fazer. A gente ligou aí uns 2 meses, quando começou a pandemia, conversou e começou a trocar ideia, viu que batia muita coisa, né, na profissão. E, e é isso, de lá para cá foi muito bom. É Eu, isso. eu acho que a gente pode encerrar para não cansar todo mundo, né? Muita coisa. Assim, se fosse deixar, a gente passava o dia conversando, parece que o pessoal do direito médico é tudo maluco, conversa o dia todo sobre isso e não para. Ah, obrigada, Tertz. Quero Eu agradecer queria, você. Quero agradecer todo mundo que ficou aqui com a gente. Falamos, acho que 1h30 quase. Muito é, obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco, por terem participado. Foi um encontro muito rico. O Tertius é sensacional. A gente tem ali uma conexão de pensamento muito boa. A gente pensa da mesma maneira, trabalha da mesma maneira. Então, é sempre um papo muito gostoso que flui bastante. E muito obrigada a todos vocês que estão sempre aqui conosco, né? Então, várias pessoas aqui que estão aqui hoje sempre estão aqui nos prestigiando, e isso é muito legal. Então, muito obrigada. vou pedir aqui até antes de agradecer que quem me segue, siga a Samantha, ela tem um conteúdo muito bacana, tá, pessoal? É, pessoa que, assim, afinidade, como ela falou, é uma satisfação conversar com você, afinidade de pensamento, da forma de trabalhar. Então, fiquei muito feliz em apresentar
Giovana, para você, porque também é outro profissional que eu admiro muito, minha parceira, minha amiga. O direito médico deu uma amiga, é uma parceira, é consultora. Eu ligo, estou com problema. Giovana, tira uma dúvida. Poxa, sempre a gente tem que ter alguém assim que a gente consiga É conversar, verdade. né? É, sim. E espero que a gente possa chegar nesse nível de ligar para o outro e poder pedir conselho, Com aconselhamento certeza. em Com breve, né? certeza. Então, eu que agradeço essa satisfação, a conversa fluida. Uma hora passou, eu nem senti. Parece que a gente está conversando em casa, né? Dá para É até para verdade. fazer a próxima direito médico com vinho, todo mundo com a taça aí, conversando um pouco Aí aqui sim. sobre o que a gente gosta. Então, agradecer a todo mundo que se disponibilizou a ficar com a gente. E, sim, é só, pessoal, se leiam, estudem, troquem conhecimento e as coisas voltam e retornam. Eu gosto muito da minha área de trabalho e a gente vê no olhar das pessoas que gostam, que estão falando, né? Quando a gente fala, fala com paixão e é isso aí. Então, se dediquem, construam seus, seus personagens, sua persona no direito médico, né? Busque atualização e é, é isso, agradecer todo mundo. Foi muita gente que entrou e quem entrar depois para assistir no gravado, que sigam a gente aí nas redes, a gente vai ter muito conteúdo bacana. Eu gosto muito de escrever, Samantha também, artigo, publicar, então vai ter mais coisa, muita coisa boa tá surgindo. É só um início da onda, né? A gente está começando muita coisa boa aí e muitas E parcerias no Brasil contem inteiro. conosco, contem sempre conosco. Eu pude contar com muita gente durante essa minha jornada já de 17 anos na advocacia, e eu acho que isso é o que faz diferença. Todas as pessoas que eu pude contar na minha carreira e posso até hoje são pessoas que eu guardo com muito carinho no meu coração. Então, quero que vocês saibam que podem também contar comigo, no que eu Muita puder gente, ajudar. Isso muita gente aí, dando, Viviane, construindo tijolinhos do conhecimento. muita gente dando parabéns, né? Então, assim, acho que a gente conseguiu minimamente atingir aí um, um, o que a gente queria, que era levar um pouco, bater um papo. Foi mais um papo do que uma aula, né? Eu gosto muito de conversar sobre isso, então saiu quase como uma conversa, bem espontânea. Então adorei, Samantha, obrigado pela oportunidade, porque Eu que assim agradeço. a gente troca experiência e acaba aprendendo sempre mais. Quando a gente conversa aí no telefone, eu sempre aprendo um pouco, você aprende um pouco, é sempre essa troca. Então, Com é, é certeza. é uma simbiose, né? Não existe perde e ganha. Ganha, ganha, todo mundo ganha com as conversas e com Sempre. essa troca de aprendizado. Tá bom? Isso. Então, deixar Obrigada, pessoal. Mais um uma beijo vez. para todo mundo Obrigada. e até a próxima. Estou à disposição. Quem precisar também, tá Eu bom? também. Um Tchau, abraço a tchau. todos, uma boa noite.